Do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 86. Saibamos confiar. 86 de 180. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos, inúmeras vezes, com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte, e, se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo que leva o título Saibamos Confiar. Naturalmente, pelo título, Emmanuel está nos exortando a saber mais confiar, ter fé. Por isso que ele utilizou esta passagem evangélica que foi dita por Jesus. Não andeis, pois, inquietos. E Emmanuel inicia explicando o seu ponto de vista sobre a lição. Ele diz que Jesus não recomenda a indiferença ou a
irresponsabilidade. Realmente, ele não recomenda o comodismo, a indiferença, a falta de responsabilidade. Não é nada disto. Ele diz que o mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Ele está dizendo que o mestre que preconizou, ou seja, ele recomendou a oração e a vigilância. Se ele recomendou a oração e vigilância, é claro que ele não vai aconselhar uma despreocupação do discípulo ante o serviço a fazer. E um acervo, ou seja, é uma grande quantidade do serviço a fazer. O discípulo, portanto, não pode entender que ele pode ficar no comodismo. Ele continua dizendo que pede apenas combate ao pessimismo crônico. Jesus está pedindo um combate ao pessimismo crônico. A palavra crônico é que dura muito tempo. E nós vemos realmente muitas pessoas que ficam assim eternamente, os dias que se passam, todos eles com esse pessimismo crônico. E aí, às vezes, a gente pode dizer que não tem esse pessimismo, e nós temos que nos preocupar com aqueles momentos de pessimismo que nós também já temos. Não é crônico, mas, porém, nós temos pessimismo e, portanto, temos que nos vigiar, que é exatamente o que nós temos que fazer. Nessa outra parte, ele diz, claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Emmanuel está dizendo que é claro que todos nós estamos na seara, na lavoura do Senhor, para nós termos uma própria ascensão, isto é, uma elevação, como espíritos que somos. E ele diz ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Emmanuel está nos precavendo disto que nós temos encontrado e vamos encontrar. Pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Tudo isto faz parte da nossa evolução. Ele diz que urge, ou seja, é urgente, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Ele diz que urge, é urgente, que nós possamos renovar nossas atitudes mentais nesta obra a que fomos chamados. Que obra que é essa? Cada um de nós estamos aqui para realizar uma obra especial, nossa, intransferível. E aqui ele diz que nós temos que aprender a confiar no divino poder que nos dirige. Porque Deus está na direção de tudo. E por isto que nós temos que confiar, fazendo a nossa parte e esperamos tranquilamente, porque Deus vai nos ajudar. Ele diz que em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Além de ser derrotistas, aquelas pessoas que só falam em derrota e isto não vai dar certo, eles ainda são intolerantes, inflexíveis. E é exatamente isto. A gente não consegue nem falar alguma coisa com eles porque eles não aceitam. Eles não querem sair daquela situação em que eles se encontram. Emmanuel ainda continua dizendo, sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol
fulgura no zênite. Olha que frase muito interessante. Ele diz que esses derrotistas sempre sentem-se nas trevas. Sempre. Mesmo que o sol esteja em zênite. Significa, zênite, que é acima da sua cabeça, o sol está a pino sobre a sua cabeça. Está iluminando em todos os sentidos, mas mesmo assim ele se encontra nas trevas. Nesta outra parte diz, enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Vejam bem o quanto são derrotistas, o quanto são maléficos para eles mesmos e para os outros. Porque como enxergar baixeza em criaturas dignas? E eles marcham atormentados por desconfianças atrozes. E aqui Emmanuel fala uma coisa muito interessante. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Olha, veja bem, como eles desconfiam de todos, eles desconfiam até deles mesmos. Desta forma, o serviço nobre aparece para eles e eles deixam aquele serviço, nem entram, porque acreditam que eles não tenham condições de fazer aquele serviço nobre. E continua, aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte. E se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. A colocação de Emmanuel é muito interessante, porque eles vivem aflitos e angustiados. E eles se desorientam com mínimos obstáculos, ou coisas pequenas. Eles inquietam-se a respeito de frivolidades, de coisas pequenas. E se eles pudessem, eles iriam pintar o firmamento com a cor negra, para que o próximo lhe partilhe a sombra interior. Vejam bem a situação que encontra a mente dessas pessoas. Nesta outra parte, ele diz, na terra, Jesus é o Senhor, que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Neste parágrafo, Emmanuel diz que na Terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos. E é verdade, porque ele veio à Terra e somente serviu. E ele está, de certa forma, para nos servir. Por quê? Porque é um espírito muito elevado. Todo aquele espírito elevado, ele está sempre disposto a servir o próximo. E diz ele ainda que é por amor. E ele tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. Então, há séculos que Jesus tem esperado a nossa contribuição. E ele diz que ainda a confiança dele abrange a eras. Ele está confiante em nós há eras, muitos séculos. E sua experiência abarca as civilizações. Isto é, ele tem a seu comando todas as civilizações. Todas. E o seu devotamento nos envolve há milênios. Veja bem, o devotamento dele, ele está junto conosco há milênios. E ele conclui que, em razão disso,
ele pergunta: como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Olha, é uma pergunta que Emmanuel faz para nós realmente perguntarmos todos os dias isso. Porque como nós precisamos de dar a nossa cooperação, e se a gente está adiando isto, nós não estamos sendo úteis, começando o nosso trabalho. Uma lição maravilhosa, espero que você também tenha compreendido e que possa aplicar. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.